1 João capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz: Filhinhos, esta é a última hora. E, assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Aqui está uma profecia da Bíblia que nos últimos dias virá o anticristo. E notem agora a palavra anticristo. No verso número 18 está no singular. E depois, a próxima vez que a palavra é colocada no verso 18, é no plural, mostrando que há um anticristo-chefe. E os outros vão receber, agarrar o espírito do anticristo, e eles mesmos vão se tornar anticristos. Vamos voltar ao verso 18. Filhinhos, esta é a hora derradeira. Assim como ouviste o anticristo no singular, virá. Já agora há muitos anticristos, por isso sabemos que esta é a última hora. O que eu quero que vocês façam é que escrevam ao lado do verso 18, Mateus capítulo 24 e verso número 24. Mantenham o dedo aí, vamos lá a outra. Mantenham a 1 João capítulo 2 e venham comigo nas vossas Bíblias a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 24. É uma escritura sinónima a 1 João capítulo 2 e versículo 18. Acerca do anticristo e dos anticristos. Mateus 24, versículo 24, qual é que é a primeira frase? No contexto em que Cristo estava a falar dos eventos que haveriam de acontecer antes do seu segundo advento. Ele disse: pois se levantarão falsos cristos. Se eles são falsos cristos, eles são os anticristos. Isso é claro. E a Bíblia diz: e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e grandes prodígios para, se fosse possível, iludir até mesmo os eleitos. O anticristo e aqueles que têm o espírito do anticristo. É tempo para nos examinarmos a nós próprios. Será que nós recebemos o espírito do anticristo ou o espírito de Jesus Cristo? Vamos voltar à 1 João capítulo 2. Quando você pega concordância exaustiva da Bíblia Strong e olha nesta palavra anticristo, esta palavra anticristo simplesmente significa uma pessoa que se opõe a Jesus Cristo. Num sentido primário, quem é que foi o primeiro ser que se opôs a Jesus Cristo? Especialmente no céu. Este é Satanás. Olhem comigo Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Então, ponham nas vossas notas. O anticristo-chefe é Satanás. Olhem comigo, Isaías capítulo 14. A Bíblia diz-nos, em Isaías capítulo 14, no versículo número 12, e mais tarde vamos ver, enquanto Satanás é representado como chefe anticristo, isso é, começando no céu, nesta terra, há uma entidade principal que está a manifestar o espírito de Satanás. E enquanto Satanás é o chefe anticristo, esta pessoa, esta entidade na terra, ela é o braço direito anticristo de Satanás. Lá chegaremos, vejam comigo. Isaías capítulo 14, versículo número 12 diz: como foi que caíste dos céus, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu declaraste no teu coração: eu hei de subir até aos céus. Eu erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no lado do norte. Eu subirei mais alto que as nuvens. Eu tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Não só semelhante ao Altíssimo, mas ele vai pôr o seu trono, os seus princípios, os seus ensinamentos, acima do Altíssimo, até acima de Jesus Cristo. Olhem comigo no Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. A Bíblia diz desta maneira no verso 7, outra vez mais uma escritura para mostrar que Satanás é o chefe anticristo, o tal que se opõe a Cristo. Diz no verso 7, houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. Assim não foi mais encontrado lugar para ele no céu, e o grande dragão
foi excluído. Aquela antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que enganou o mundo inteiro, ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Este é Satanás, o anticristo-chefe, aquele que fez guerra contra o Miguel, guerra contra Jesus Cristo. Isso é claro. Bem, outra vez, pegando nessa palavra anticristo que nós encontramos no Novo Testamento, em primeiro lugar, representa uma pessoa que se opõe a Jesus Cristo. Em segundo lugar, anticristo significa uma pessoa que clama estar no lugar de Jesus Cristo. Simultaneamente, essa pessoa rejeita Cristo. Essa pessoa exalta, essa pessoa opõe-se a Jesus Cristo e à verdade de Jesus Cristo. Outra vez, enquanto no seu lugar clama ser o seu substituto, o seu representativo, estando no lugar de Cristo, ele opõe-se a Cristo e à sua verdade. Venham comigo, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e olhem comigo no versículo número 3. Não aceitem só as minhas palavras. Vaiam ver na concordância da Bíblia Strong. Deem uma olhada na palavra anticristo. Vaiam até à 1 João, capítulo 2 e versículo número 18. Vai-vos dar o número. Eu acredito que esse número é 500. Sim, 575. Na concordância exaustiva da Bíblia Strong. Peguem nesses números e vão até à parte de trás. Até ao dicionário grego, e vai-lhe mostrar que a palavra anticristo significa uma pessoa que se opõe a Jesus Cristo. Uma pessoa que diz estar no lugar de Cristo e, simultaneamente, rejeita Cristo e a sua verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olhem comigo agora no versículo número 3 e verso número 4. A palavra anticristo não é usada aqui, mas uma palavra sinônima ou palavras são usadas. Opor-se, exaltar-se contra Cristo. Vejam o que isto diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso número 3 diz: não vos deixais enganar por nenhum homem, de forma alguma, porque aquele dia não virá, antes que haja uma apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quem é o homem do pecado? O filho da perdição. O verso número 4 diz que é aquele que se opõe a Cristo. Aquele que clama receber adoração. É o anticristo. Versículo número 4. O homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, mostrando-se ele mesmo como Deus. Agora, qual é a entidade nesta terra que tem homens, ou principalmente um homem, que clama estar no lugar de Cristo e ao mesmo tempo opõe-se a Cristo e opõe-se à verdade de Cristo? Este homem que clama que ele tem que receber adoração de todas as pessoas nesta terra, historicamente e presentemente, essa entidade é o papado. Essa entidade é o Vaticano. Essa entidade é a hierarquia romana católica. O homem do pecado, o filho da perdição nesta terra, é o Papa de Roma. Ouçam o que estas afirmações dizem. Eu estou a citar dos Serviços Notícias Católicos. Olhem aqui neste ecrã, no ponto número 3, letra E. Qual é que é o título aí? Diz: o Papa é o vigário de Cristo, o tal que se põe no lugar de Cristo, o tal que é o substituto de Cristo nesta terra. Ao mesmo tempo, o Papa de Roma, como nós vamos ver, e todos os papas anteriormente, opõem-se a Cristo e magnificam-se a eles mesmos contra Jesus Cristo, dizendo que as pessoas têm que reverenciá-los e dar-lhes homenagem e venerá-los. Olhem comigo, meus amigos. Isto é do Vaticano, dos seus arquivos. Vocês já olharam bem na bandeira do Vaticano? Há duas chaves numa forma de cruz. Uma é de ouro, outra é de prata.
Escutem o que isso significa. Diz aqui, desde o século XVI, do século XIV, as chaves em cruz têm sido a insígnia oficial da Santa Sé. A de ouro à direita ilude ao poder no reinado dos céus. A de prata à esquerda ilude a autoridade espiritual do papado na terra. As chaves estão a apontar em direção ao céu. E as pegas das chaves viradas para baixo, noutras palavras, nas mãos do vigário de Cristo, o Papa, mostrando que o Papa tem poder como Deus nesta terra. O Papa tem poder como Deus no céu. E assim não está o Papa a mostrar que ele é o anticristo, o papismo, o papado, o anticristo. Vamos voltar à 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 3 diz que o homem do pecado, o filho da perdição, iria se opor, exaltar-se e ampliar-se contra Jesus Cristo e receber a adoração que só deveria ser dada a Jesus Cristo. Mesmo assim, meus amigos, depois de todas estas evidências bíblicas e os fatos históricos que mostram que o papado é o anticristo, olhem comigo, Apocalipse capítulo 13. Bem, eu não sei o que vocês pensam, mas eu tenho a certeza que a Bíblia diz que o papado, o papismo, este sistema é um de idolatria, um de blasfémias, é o homem do pecado. Capítulo 13, verso número 1, diz que esta besta tipo leopardo blasfema. No verso 5, blasfema. No verso número 6, blasfema contra Deus. Blasfema o nome de Deus. Blasfema o tabernáculo de Deus e aqueles que habitam no céu. Então, se o papado e o papismo não é um blasfemador, o homem do pecado, então eu quero realmente entender quem é que eles dizem que este poder é. O que é blasfemar? Venham até Marcos capítulo 2 comigo. Marcos capítulo 2. E podem escrever João capítulo 10. Verso 30 até ao verso 33. A Bíblia diz que uma pessoa que clama ser Deus, sendo ele um homem, essa pessoa blasfema contra Deus. E quem é que clama ser Deus nesta terra? Estes são os papas de Roma, incluindo o presente Papa, o Papa Francisco. Amigos, eles são blasfemadores. Marcos capítulo 2. Do versículo 5 até ao 7 diz que um homem que diz ser capaz de perdoar os pecados, esse homem blasfema Deus. É triste, meus amigos. Vamos ver este artigo aqui. Ele diz, exemplos de retóricas de ódio podem incluir artigos e meios insultando o Papa com frases tais como marxista, idolatra, blasfemo ou homem do pecado. Agora, alguns podem argumentar, mas isso é o que a Bíblia lhe chama. Ao qual eu diria, não. Isso é o que nós lhe chamamos com a linguagem da Escritura emprestada. Amigos, vocês perceberam isso? Então, basicamente, ele está a dizer que a Escritura não chama o papado como o homem do pecado, o poder blasfemo. Ele diz, Marcos Torres diz, a verdade é, nós não sabemos quem é que é o anticristo. Isso é triste. Continuamos a ler. Enquanto eu partilho a convicção, escutem o quanto confuso o Marcos Torres está. Enquanto eu partilho a convicção que o anticristo certamente é o papado, isso não significa automaticamente que um Papa em particular é o anticristo. Será que isso faz algum sentido, meus amigos? Não faz sentido. E eu vou-vos provar que isso não faz sentido baseado na história da Bíblia e na profecia bíblica. E é uma vergonha ele chamar-se ele mesmo de um historicista. Será que ele realmente compreende quem é que é um historicista? Olhem comigo, vamos voltar à história bíblica. Vamos começar agora com a Reforma Protestante Cristã, começando com John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Quem é que o John Wycliffe disse que era o anticristo?
Agora, amigos, ou John Wycliffe estava correto, ou Marco Torres está correto, porque ambos estão a dizer duas coisas separadas. E outra vez, o que é que as escolas do Adventismo do sétimo dia estão a ensinar, baseados nestes pontos de profecia? Só para serem curtidos, eles estão a amolecer e a destruir a verdade presente. Senhor, tem misericórdia das suas almas. E o que é que estes editores da escola sabatina trimestral estão a pensar? Eles estão em sarilhos. Essa é a razão. A inspiração nos diz que a Review and Herald seria queimada nos anos 1900. Porquê? Eles estavam a imprimir heresias que destroem a alma do romanismo. E eles não pararam. Como resultado, a Review and Herald foi queimada. Vocês façam a aplicação agora, meus amigos. O que é que estes pastores andam a ensinar aos seus membros? O que é que eles ensinarão ao mundo? Escutem o que isto diz, meus amigos. Isto é o grande conflito, página 86, diz... Quem fala aqui é o John Wycliffe, o cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver o que o papado realmente era. No folheto que Wycliffe publicou sobre o cisma dos papas, Wycliffe apelou para o povo a fim que considerasse se esses dois sacerdotes estavam a falar a verdade, ao condenarem um ao outro como o anticristo. Então, outra vez, quem é que o John Wycliffe chamou de anticristo? Ele disse os papas de Roma. Meus amigos, está bem? Mais um fato histórico, isto é, do Martinho Lutero, o protestante, reformador cristão. Escutem o que isto diz, meus amigos. Citando, Martinho Lutero, o grande conflito, página 141 diz: quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele, eu desprezo-a e ataco-a como ímpia, falsa. É o próprio Cristo que nela está condenado. Regozijo-me por ter de suportar tais males pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o Anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás. Isso foi o Martinho Lutero, meus amigos. E o Martinho Lutero, meus amigos, chamou o Papa como o Anticristo. E o Martinho Lutero disse que ele chegou a esta conclusão baseado nos estudos nas Escrituras Sagradas. Escutem o que isto diz, meus amigos. Diz na página 143 do Grande Conflito, diz aqui, escutem o que isto diz. Entretanto, não foi sem terrível luta consigo mesmo que Lutero se decidiu a uma separação definitiva da Igreja. Foi aproximadamente por esse tempo que escreveu: sinto cada dia mais e mais quão difícil é pôr de parte os escrúpulos que a gente absorveu na meninice. Oh, quanta dor me causou, posto que eu tivesse as Escrituras do meu lado, o justificar a mim mesmo que eu ousaria assumir atitude contra o Papa e tê-lo na conta de Anticristo. Vamos voltar à 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então agora, em 2 Tessalonicenses, amigos, nós não vimos ainda nada. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e verso número 4, a palavra, as frases usadas, é o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe a Deus. E depois diz que isto é o homem do pecado. Estas são frases sinónimas e palavras ao Anticristo. E agora, nós acabamos de ver o que é que o John Wycliffe ensinava e o que é que o Martinho Lutero ensinava e que tal a mensageira do Senhor,
Ellen G. White. Escutem o que isto diz. E diz, no Grande Conflito, página 446, diz: o característico especial da besta e, portanto, de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Não se esqueçam disso. É a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena: o papado cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E Paulo intitulou o mesmo poder homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra, unicamente mudando. Não se esqueçam disto agora. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria uma marca, reparem, uma marca de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. É isso claro, meus amigos? É isso claro? Então quem é que a mensageira do Senhor disse que era o homem do pecado? É o Papa de Roma. E depois é-nos dito, quando o papado, depois de Constantino, continuou e mudou a lei de Deus, por isto o papado e todos os papas que se sucederam estão-se a opor contra Jesus Cristo. Isto é o espírito do anticristo. É isso claro, meus amigos? Agora, lembrem-se, a Escola Sabatina Online, aquele documento, aquele artigo, escrito por Marcos Torres, ele disse, e a mesa de editores do Guia da Escola Sabatina também concordaram com ele. Então agora todos eles disseram, e todos eles acreditam, que este Papa presente não é o anticristo. Esperem um minuto. Nós acabamos de ler que quando o papado mudou a lei de Deus, por esta mudança é uma evidência principal que o papado está a ir de encontro a Jesus Cristo, exaltando-se a eles mesmos contra Jesus Cristo e recebendo adoração indiretamente e diretamente, levando as pessoas a adorar no domingo. Esperem um minuto. Agora, quando o papado retirou o segundo mandamento do decálogo de Deus, dos 10 mandamentos de Deus, e isso não é ir contra Jesus Cristo? Sim, e o segundo mandamento, Êxodo 20, que é acerca de prostrarem-se e adorarem imagens feitas por homens. Será que os papas, cardeais, bispos, padres e pessoas se prostam e adoram as imagens? Sim. Desde que eles tiraram o segundo mandamento, reparem agora, isso significa que tem que haver um reparar da numeração de Deus dos seus 10 mandamentos. Se você retirar o segundo, se você apagar o segundo, então o quarto mandamento de Deus, que diz, lembrem-se do dia de sábado para mantê-lo santo, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, de acordo com o Vaticano, a hierarquia romana católica, o papado, papismo, de acordo com os seus documentos, o quarto mandamento de Deus será o terceiro mandamento deles. Sigam-me agora. No decálogo de Deus, os 10 mandamentos de Deus, o mandamento número 5 diz que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Mas desde que o papado, o papismo, retirou o segundo, então o quinto mandamento de Deus, honra o teu pai e a tua mãe, tornaria-se, nos documentos do papado, o quarto mandamento deles. Isso é claro, meus amigos? Sigam-me agora. Então eles teriam 9. O que é que eles fizeram? Eles pegaram no 10º mandamento de Deus e dividiram esse em 2 para somar os 10. Então agora, será que o presente Papa, Papa Francisco, proclama que Deus, que o quarto mandamento é o sábado? Não. Ele diz que o quarto mandamento é para honrar o teu pai e a tua mãe. Será que isso não nos diz, meus amigos, sem dúvidas nenhumas,
que o presente Papa continua carregando o mesmo espírito do Anticristo. Este é o Anticristo a opor-se a Jesus Cristo. Escutem o que isto diz, meus amigos. E diz Agência de Notícias Católica, 2 de setembro de 2015. Passem para baixo, no parágrafo de baixo. Embora o Evangelho diga para amarmos a Cristo mais que os nossos pais e os nossos filhos, não é a intenção de Jesus apagar o quarto mandamento. E o que é que o Papa Francisco diz que é o quarto mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. O Papa disse. Isso não é chocante, meus amigos? E isso não é uma evidência completa que o presente Papa é o Anticristo? Acordem, Adventistas do sétimo dia. E se nós não tivermos esta doutrina correta, baseados na Escritura, o que é que nós vamos dizer àqueles que estão na Babilónia? Escutem o que é que isto diz. Bem, isso foi uma evidência. Vamos pegar noutra evidência, porque a Bíblia diz, da boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda a palavra seja estabelecida. Será que o presente Papa diz que o dia de louvor de Deus é o 7º dia da semana? Não. Ele diz, o Papa Francisco diz, que o dia do Senhor para louvar é o primeiro dia da semana. Ele chama-o de domingo. Será que o presente Papa se opõe a Jesus Cristo? Sim. Ele é o Anticristo. Ouçam o que isto diz, meus amigos. E diz Laudato Si. A encíclica escrita pelo Papa Francisco, no ponto número 237, diz, o Papa falando domingo, como o sábado judeu. Deixar bem claro, o sábado não é judeu, é de todos. É suposto ser o dia que sara o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. O descanso abre-nos os olhos para uma maior visibilidade e dá-nos uma sensibilidade renovada para o direito dos outros. Então ele diz, o dia de descanso, domingo, centrado na Eucaristia, emana a sua luz em toda a semana. Podemos pausar mesmo aí. Então o Papa diz, meus amigos, que o domingo é o dia de descanso. Não é isso opor-se a Cristo. Não é esse o espírito do Anticristo. Não é esse o homem do pecado. Venham comigo. Gênesis capítulo 2. Vamos ver o que é que a Bíblia diz que é o dia de descanso. Gênesis capítulo 2. Vamos assegurar-nos que ainda continua nas nossas Bíblias, meus amigos, porque nós temos professos adventistas de sétimo dia dizendo, nós não sabemos quem é o Anticristo, quando o Anticristo está mesmo nas suas caras. Isso mostra que eles estão cegos. E qual é que é uma das condições dos mornos laodiceios? Eles estão cegos. Gênesis capítulo 2, verso número 2. E no 7º dia, Deus já havia acabado a obra que determinara e nesse dia descansou, no 7º dia, de todo o trabalho que havia realizado. Então, qual é que é o dia? Que é o dia de Deus para descanso e louvor. É o 7º dia. Êxodo 20. Bem, anotem só isto. Êxodo 20, verso 8 até o verso 11. O verso 11 diz, porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansei. Este é o dia de descanso de Deus, não só no Velho, mas também no Novo Testamento. Venham comigo até Hebreus. Hebreus capítulo 4. A Bíblia diz-nos em Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz-nos, Hebreus capítulo 4 e verso número 4. Escutem o que isto diz. Pois, em certa passagem, ele se referiu ao 7º dia nestes termos. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E o verso número 10 diz, pois toda a pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Em que dia é que Deus descansou e parou a sua obra? Verso número 11, diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E o verso número 8 diz,
Porque se Jesus lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Este é o dia de descanso de Deus. Eu estive a pensar em relação a isto. Será que eu apresento este estudo acerca do anticristo? Nós precisamos, meus amigos, porque nós temos aqueles que se dizem pastores e as pessoas e os administradores agora dizendo que nós não sabemos quem é o anticristo. Escutem-me com atenção. Se eles não sabem quem é que o anticristo é, isso é uma evidência que eles não estão a pregar e a ensinar o entendimento correto da primeira mensagem dos anjos, que tem que ir para toda a nação, tribo, língua e povo. E se eles não tiverem o entendimento correto da primeira mensagem do anjo, então eles terão um entendimento incorreto de ambas a segunda e a terceira mensagem dos anjos. Então como é que eles podem dar o evangelho eterno quando mesmo eles são ignorantes? Apocalipse capítulo 14. A Bíblia diz-nos: Pai no céu, abre-nos os olhos, querido Deus, entorna-nos o teu espírito de verdade, ajuda-nos a não silenciar a tua palavra. Por favor, querido Deus, entorna o teu espírito em nós. No nome de Cristo nós oramos. Escutem o que isto diz, capítulo 14 do Apocalipse. E observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitavam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave. Notem agora, na primeira mensagem dos anjos, existem instruções para adorar o Criador. Automaticamente há um aviso para não seguir o anticristo. Verso 7. Então proclamou com uma voz grave: Temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ouçam o que isto diz. Manuscritos lançados, volume 5. Página 102 diz: Aqui nós somos ensinados que homens finitos não são para ser colocados onde Deus deve estar. Ele não deve ser honrado como um Deus, ou para se prostrarem a Ele. Louvem aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. E diz: O homem do pecado é adorado na pessoa do Papa e os seus representativos, os cardeais. Não se esqueçam disso. Mas Deus não deu este poder ao Papa ou a prelado. O Papa é visto por Deus não mais que um mero homem que está a atuar no nosso mundo o caráter do homem do pecado. Depois diz: representado nas suas reivindicações está o poder e a autoridade que Satanás reivindicou nas quadras do céu. Isso é-nos claro? Venham comigo. 2 João. E em 2 João só tem um capítulo. 2 João, escutem o que isto diz em 2 João e verso número 7. Estamos a falar aqui do anticristo. Isso diz-me a mim, pelaquela afirmação, é surpreendente, que todos os papas, do primeiro até o que está no dia 2, Papa Francisco, ele está a manifestar as reivindicações, o poder de Satanás. O anticristo, chefe, escutem o que isto diz em 2 João, e só tem um capítulo. Olhem no verso 7, diz aqui: esta é uma característica principal do anticristo. E essa característica principal do anticristo é simplesmente isto. Eles acreditam que Jesus não veio na carne. Outra vez, o espírito do anticristo diz que eles acreditam que Jesus Cristo não veio na carne. O que é que isso significa? Qual carne? Que Jesus não tomou sobre ele a pecaminosa carne dos homens, a natureza pecadora dos homens. E este é um sinal principal no caráter do anticristo. Olhem comigo. 2 João, verso número 7 diz:
Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é um mentiroso e o anticristo. Então, o anticristo-chefe nesta terra, a Bíblia diz que ele clama e a sua entidade, instituição, clamam que Jesus Cristo não veio na carne. Então a minha questão é, baseados na Escritura, se nós compreendermos a verdade, então nós facilmente conseguiremos discernir a falsificação, o anticristo. A falsificação. Agora vamos retomar. Então o que é que a Bíblia diz? Em qual carne veio Cristo? Será que Cristo tomou sobre ele? Será que Jesus Cristo vestiu a sua divindade com uma carne santa ou com carne pecadora? Será que Cristo se cobriu, se vestiu a sua divindade com uma natureza sagrada ou com uma natureza pecadora? Qual das duas? Bem, a Bíblia diz-nos que é a última. Que Cristo tomou sobre ele cobriu a sua divindade, ele pôs de lado a sua divindade e ele tomou sobre ele a pecaminosa carne do homem, a natureza pecaminosa do homem. Venham comigo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vejam comigo, meus amigos. E o anticristo, o enganador, todos os papas, incluindo o presente papa, eles são enganadores. Cada um deles é um enganador. Isto é o anticristo. Olhem comigo. Romanos capítulo 8, verso número 3 diz: Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pelo pecado, Deus enviou o seu Filho à semelhança do quê? Da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne. Isso é claro? Então qual foi a carne que Cristo tomou sobre ele? A carne da pecaminosa humanidade. Isso é claro, meus amigos? Então sim, Romanos capítulo 5 diz que Cristo se tornou no segundo Adão. Mas em que carne? Com qual natureza? Foi com uma natureza pecaminosa. Venham comigo. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Enquanto nós lá vamos, escutem o que isto diz, meus amigos. Review and Herald. 15 de dezembro, 1896. Parágrafo 7 diz: Coberto com as vestes da humanidade, o Filho de Deus desceu ao mesmo nível daqueles que ele queria salvar. Nele não havia nenhuma manha ou qualquer tipo de pecado. Ele foi sempre puro e imaculado. Mesmo assim, ele tomou sobre ele a nossa natureza pecaminosa, vestindo a sua divindade com a humanidade, para que se pudesse associar com a humanidade caída. Ele quis reconquistar para o homem aquilo que, pela desobediência, o Adão perdeu para si mesmo e para o mundo. É isso claro? Qual natureza? Oh, amigos, Cristo, o segundo Adão, em qual natureza? Oh, amigos, a natureza da humanidade pecaminosa. Review and Herald, 15 de dezembro, 1896, parágrafo 7. Venham comigo agora. Hebreus capítulo 2, diz aqui no verso número 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, pausem aí. Os filhos compartilham de carne e sangue. Qual carne, qual sangue, qual carne é que nós nascemos? Com carne sagrada? Não, amigos. Adão e Eva, carne sagrada. Mas depois do pecado ter entrado por este mundo, quando Adão pecou, meus amigos, todas as pessoas que sucederam-se nascem com a carne pecaminosa. Salmos 51. Salmos 51. Diz aqui em Salmos 51, versículo 5: Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Com qual carne é que nós nascemos? Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com qual natureza é que nós nascemos? Com uma natureza pecaminosa. Vamos pegar em mais uma testemunha. Já vos dei duas, vamos pegar em mais uma. Venham comigo. Gênesis capítulo 1, o princípio. Gênesis capítulo 1. E olhem comigo. Em Gênesis capítulo 1,
Ouçam o que isto diz. No verso número 27 diz, no verso 27 e no verso 26 diz, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, Deus criou o homem, Adão, no que, amigos? À sua imagem. Capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, Adão pecou. E vejam agora, no filho de Adão, Caim assassinou Abel. Vamos ver o filho de Adão agora. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso número 1 diz, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. E Adão agora, escutem agora, vejam o contraste e a diferença. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Vocês veem isto, amigos? Então todo o filho que se sucedeu, todos os que nasceram depois de Adão, nasceram em carne pecaminosa. É isso claro, meus amigos? Está bem. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Olhem comigo no verso número 14. Porquanto, visto que os filhos são participantes comuns de carne e sangue, que carne e sangue são estes? Carne pecaminosa. Também ele, Jesus, semelhantemente participou nas mesmas. Pausem aí. Então qual é que foi a carne que Cristo tomou sobre ele? A carne com qual os homens nascem, depois de Adão ter pecado. Carne pecaminosa. Olhem agora no verso 16. Pois, na verdade, ele não tomou sobre ele a natureza dos anjos, mas ele tomou sobre ele a semente de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos. É isso, claro. Venham comigo agora a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e o verso número 5 diz, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Como é que o homem é feito, meus amigos? Depois de Adão ter pecado na carne pecaminosa e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e a morte de cruz. Então agora, em qual carne foi Cristo, veio Cristo, quando esteve nesta terra? Foi com a carne pecaminosa da humanidade. E 2 João, vamos voltar lá outra vez. 2 João tem um capítulo. 2 João, capítulo 1, versículo 7 diz, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então, o anticristo, chefe nesta terra, ensinaria que Cristo não veio na forma da carne pecaminosa. O que é que o papismo, o que é que o papado acredita e ensina acerca da carne de Cristo? Eles todos ensinam, eles todos acreditam, os papas e até o presente papa, os papas, cardeais, arcebispos, bispos e padres, eles todos acreditam que Cristo veio com uma carne sagrada. E eles ensinam isto da perspectiva de Maria, a mãe de Jesus, da natureza de Maria. E eles todos ensinam, o papado ensina, que Maria, eles chamam-a de Maria Imaculada, que Maria nunca pecou. Isso não vai contra as Escrituras. Eles dizem que Maria nunca pecou. Então, se Maria nunca pecou, então, quando Cristo nasceu, ela transferiu-lhe a sua natureza sem pecado a Jesus Cristo. Escutem o que isto diz, meus amigos. Diz
Isto é da encíclica de João Paulo II, citando papas anteriores, mostrando que todos os papas que sucederam-se continuaram com a tradição da Igreja de papas anteriores. E o que esses papas escreveram nas suas encíclicas, o documento com mais autoridade na Igreja Romana Católica. Escutem o que isto diz. Diz, finalmente, em 1854, nós declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que afirma que a abençoada Virgem Maria, desde o primeiro momento da sua concepção, por uma graça singular e privilégio do Deus Altíssimo e na visão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, foi preservada. Não falhem isso. Ela foi preservada, livre de toda a mancha do pecado original. É uma doutrina revelada por Deus. E por esta razão tem que ser firmemente e constantemente querida por todos os crentes. Esperem um minuto. Isto é o que todos os papas acreditam, meus amigos. Que Maria não tinha mancha. Não foi tocada com a mancha do pecado original. Ela nunca pecou. E aquela afirmação acabou de dizer que todos nós acreditamos que isto foi-nos revelado pelo Deus Altíssimo. Qual Deus? Porque isto não está escrito na Bíblia. Por isso é que todos eles se prostam e louvam a Maria, meus amigos. Venham comigo, Lucas capítulo 11. Que Maria nunca pecou. É por isso que todos os papas e até o presente Papa, todos se prostam e louvam a Maria. Eles ultrapassam e passam ao lado de Jesus, está bem? E eles prostam-se e adoram a Maria. E eles fazem Maria, primeiro, eles fazem Maria de intercessora entre homem e Deus. Falsas doutrinas, meus amigos. Olhem comigo. Lucas capítulo 11. E isto não é por acaso. Não são só os romanos católicos que veneram e adoram a Maria, mas até as igrejas ortodoxas cristãs, todos eles veneram a Maria. Quando o Papa Francisco foi para se encontrar o Vladimir Putin da Rússia, no seu primeiro encontro, uma das coisas principais que mostrou o que é que eles tinham em comum, o Papa de Roma e Vladimir Putin, que professa louvar e viver pela fé ortodoxa, todos eles se prostraram e beijaram uma estátua, aquilo que eles chamam uma estátua de Maria. E não se esqueçam que o Islão, os muçulmanos, todos eles também veneram a Maria, ou aquilo que eles chamam de Maria. Não é Maria, meus amigos, é um demónio. Escutem o que isto diz. Lucas capítulo 11 e o verso número 27 diz: esta é a escritura que Cristo diz que nós temos que usar para fechar essa caixa, para fechar essa porta de falsa doutrina e louvor a demónios e a Satanás. E diz, eles estavam todos prestes a adorar e a louvar Maria, mas Jesus disse, parem! Ouçam o que isto diz no verso 27. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher, de entre a multidão, levantou a sua voz e lhe disse, bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Vamos até Jeremias capítulo 7 comigo. Jeremias 7. O louvor de quem eles chamam de Maria não é nada mais que uma deusa demoníaca dos pagões, da história da Bíblia do passado, que vem vindo até ao presente. Jeremias capítulo 7 e o verso número 17. Cristo diz, Jeremias, não faças intercessão por eles. Eu não ouvirei, não ores por eles, Jeremias. Eu não responderei às tuas orações por eles. Isso está no verso 16. Agora no verso 17, Deus diz a Jeremias, não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Juda e nas ruas de Jerusalém?
Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a quem? À rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem à ira. Voltando ao ponto, vamos voltar. 2 João, de volta ao ponto. Então todos estes papas dizem que Maria é uma deusa. Maria é a intercessão dos homens na terra para Deus. Maria, aquilo que eles chamam de Maria, Maria está na cova, meus amigos. Amém. E notem agora, eles dizem que Maria nunca pecou. Então, como Maria deu à luz Cristo, então Cristo saiu com uma natureza sem pecado. Tal como eles dizem que Maria nunca foi tocada pelo pecado. Maria é sem pecado. Mas escutem o que isto diz de A.T. Jones. Diz aqui na revisão adventista. Ouçam o que isto diz de A.T. Jones. Ele diz: isto simplesmente põe a natureza de Maria inteiramente para além de qualquer semelhança ou relacionamento com a humanidade ou a natureza humana como ela é. Tendo isto claramente na mente, vamos seguir esta invenção até ao próximo passo. Assim é dado nas palavras de quem? Do Cardeal Gibbons. Nós afirmamos que a segunda pessoa da abençoada Trindade, a palavra Deus, que na sua divindade é, desde a eternidade, gerado pelo Pai, consubstancial com Ele, foi na plenitude do tempo outra vez gerado, sendo nascido da Virgem. Escutem a isto agora. Assim tomando para Ele mesmo, do útero maternal dela, uma natureza humana, da mesma substância que ela. O tanto que o mistério sublime da encarnação pode ser refletido numa ordem natural, a abençoada Virgem, ofuscando debaixo do Espírito Santo, em comunicando com a segunda pessoa da adorável Trindade, como as mães fazem, uma verdadeira natureza humana com a mesma substância que a dela mesma. É assim, verdadeiramente e realmente, a sua mãe. Oh amigos, é esse ponto claro. Até o Cardeal Gibbons, todos estes cardeais e os papas acreditam que o Cristo não veio com uma natureza pecaminosa, a carne pecaminosa dos homens. Então agora, amigos, sem a menor sombra de dúvidas, o papado, o papismo, é o anticristo. Vamos até a 1 João comigo. 1 João, então isto diz-nos, enquanto eles rejeitam a verdade que Jesus veio, baseado na Escritura, com a pecaminosa carne dos homens. Isso significa que eles estão a rejeitar Cristo. Eles são os anticristos. E rejeitando Cristo, quem mais é que eles estão a rejeitar? Eles estão a rejeitar o Pai. Isto é o que diz. E não se esqueçam deste ponto. Isto significa que quando os romanos católicos falam do Pai, falam do Filho e falam do Espírito Santo, e chamam a isso de Trindade, não é nada do que a Bíblia ensina. Noutras palavras, quando eles dizem louvem o Pai, louvem Jesus, não é o mesmo Pai e Jesus que a versão King James das Escrituras Sagradas falam acerca. Porque eles rejeitam a sua natureza. Não é Cristo da Bíblia que eles estão a falar. E por rejeitarem Cristo e o Cristo bíblico, eles também estão a rejeitar o Pai. Outra vez, então, quando o papado fala acerca do Pai, do Filho e do Santo Espírito, não é o mesmo do que a Bíblia fala. 1 João capítulo 2, verso número 18 diz: Filhinhos, esta é a última hora, e, conforme ouvistes, que vem o Anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Neste contexto agora, o verso número 22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo e diz que nega o Pai e o Filho.
Qualquer que negue o Filho também não tem o Pai. E qual é que é o sinal principal do anticristo? Ele diz que Cristo não veio numa carne pecaminosa. Isso significa que o Pai, que os papas falam, e o Filho, Jesus, que os papas falam, e o Santo Espírito que eles falam, não é o mesmo que as Escrituras Sagradas falam. Eles negam o Filho, automaticamente eles negam o Pai. É isso claro, meus amigos. Isso significa que eles não têm um verdadeiro entendimento do Espírito Santo da Bíblia. E amigos, nós temos que entender isto, a verdade do anticristo. Porquê? Porque nos últimos dias, a mensageira do Senhor disse que o espírito do anticristo vai trabalhar para se fazer cumprir a marca da besta, a lei dominical nacional, a restrição das liberdades religiosas e civis dos homens. Então agora, amigos, se nós não compreendemos quem é que é o anticristo, porque nós rejeitamos a Bíblia e o espírito da profecia, como é que então podemos avisar os outros para se afastarem do anticristo? Isso então significa que nós e os outros vamos nos prostrar e adorar o espírito do anticristo. Ouçam o que isto diz. Diz no Grande Conflito, página 204, a experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras subsequentes. Satanás ainda está a trabalhar com todos os meios que pode dispor. A maneira de agir de Satanás contra Deus e a sua palavra não mudou. Ele ainda se opõe a que sejam as Escrituras adotadas como guia da vida, tanto como fez no século XVI. Satanás ainda está a trabalhar com todos os meios de que pode dispor a fim de destruir a liberdade religiosa. O poder anticristão, o anticristo, amigos, que os protestantes de Espira rejeitaram, está hoje com renovado vigor, procurando restabelecer sua perdida supremacia. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma é a única esperança de reforma hoje. É isso claro, meus amigos. Então agora disse, o mesmo poder anticristão, o papado, o papismo, está a trabalhar para trazer a restrição da liberdade religiosa. E aqui estamos nós, como adventistas, sétimo dia, dizendo que nós não sabemos quem é que é o anticristo. Esta é a razão porque a verdade presente não está a ser pregada em muitas destas igrejas. Esta é a razão, escutem, esta é a razão. Porque a experiência da preparação para encontrar a crise vindoura e a segunda vinda de Cristo está perdida nestas igrejas. Escutem o que isto diz. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente, a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos, sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Então agora, será que o anticristo vai trabalhar nestes últimos dias? E diz, tão perto que o trabalho do anticristo vai se parecer com a Bíblia que será impossível fazer uma distinção entre as doutrinas do papado e os ensinamentos e as ações do papado. Se nós não tivermos um claro entendimento da Bíblia e do espírito da profecia, como é que o papado está agora a trabalhar, amigos, para enganar o mundo? Ouçam isto, eu fiquei chocado quando eu vi isto. Aqui nós temos, meus amigos, aqui nós temos professos, pastores adventistas do sétimo dia e os que publicam e os professores a dizer nós não sabemos quem é que o anticristo é. E, no entanto, pastores do mundo, pastores evangélicos, de onde nós chamamos de Babilônia, eles todos estão a dizer que o Papa é o anticristo.
No entanto, os adventistas de sétimo dia, os pastores, os professores, os administradores e os que publicam, e as pessoas estão a dizer, nós não sabemos quem é que é o anticristo. Isso é problemático, meus amigos. Escutem o que isto diz em Cristiandade Hoje, 25 de setembro de 2015. Título: de Anticristo para Irmão em Cristo. Como é que os pastores protestantes veem o Papa? No entanto, meus amigos, o nosso povo está a dizer, nós não sabemos quem é que é o anticristo. Venham comigo a Lucas capítulo 16. Oh sim, nós não sabemos quem é que é o anticristo. Aqui está, meus amigos, aqui está. De anticristo para irmão em Cristo. Como é que os pastores protestantes veem o Papa? E ao mesmo tempo nós temos estes pastores dentro do adventismo dizendo, a verdade é que nós não sabemos quem é que o anticristo é. E depois ele diz no último parágrafo, o anticristo certamente é o papado. Isso, ele diz, não significa automaticamente que um Papa em particular é o anticristo. No entanto, o mundo olha para o Papa Francisco e diz, vocês veem, meus amigos, o mundo está a dizer de anticristo para irmão em Cristo. E a minha questão é, será que as pessoas deste mundo se tornaram mais sábias do que o professo povo de Deus? Lucas capítulo 16. Venham lá comigo. Lucas capítulo 16. Pai no céu, ó querido Pai, acorda-nos a nós, o teu povo. No nome de Cristo nós oramos. Olhem comigo. Lucas capítulo 16. No verso número 8 diz, estamos lá, diz, e louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade. Porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Vamos voltar a 1 João capítulo 2. Pois é, meus amigos, isto é o que eles estão a dizer, de anticristo para irmão em Cristo. Agora, nós sabemos que estes pastores protestantes, estes da Babilónia, eles acreditam que o papado mudou. Por isso é que se lê de anticristo para irmão em Cristo. Como é que os protestantes agora veem o Papa Francisco? Eles acreditam que o papado, o papismo, mudou. Mas como adventistas de sétimo dia, nós acreditamos que o Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 10, que nos mostra a besta tipo leopardo, que blasfema Deus, representa o papado. E porquê uma besta tipo leopardo? Porque a Bíblia nos diz, em Jeremias, o leopardo representa uma entidade que não muda. Será que um leopardo pode mudar as suas manchas? É tempo para estarmos acordados, amigos. O anticristo está a trabalhar para enganar o mundo. Escutem o que isto diz. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Esta é a razão porque todas as quintas-feiras à noite e todos os sábados, quando nós estudamos desta maneira, temos que dizer, querido Deus, dá-me uma fome mais grande pela Tua Palavra. Voltem comigo para 1 João capítulo 2. Em 1 João capítulo 2 diz, observem agora, no verso 18 diz, filhinhos. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E, conforme ouvistes que vem o anticristo, isso é no singular, certo? Amém. Já se têm levantado muitos anticristos. Oh, amigos, o ponto aqui que eu estou a fazer, nós não temos só que identificar o papado como o anticristo-chefe nesta terra, porque a mensageira do Senhor, Ellen G. White, debaixo da inspiração de Deus, disse que o espírito do anticristo também pode ser visto em muitas das igrejas protestantes. Não aceitem as minhas palavras, ouçam o que isto diz. Isto é o grande conflito, página 384. E diz, e o Dr. Hopkins, no tratado sobre o milénio, declara
não há motivo para se considerar o espírito e a prática anticristãos como sendo restritos ao que hoje se chama a Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes, muito se encontra do anticristo e longe estão de se acharem completamente reformadas das corrupções e impiedade. Então o que é que isso significa? Enquanto o papado é o anticristo-chefe, muitos dos ensinamentos e doutrinas, falsas doutrinas, do papado são agora encontradas nas várias igrejas protestantes.